Okay, morning, students. Are you okay? Bem, vamos ver o que nós temos para hoje, né, pessoal? Vou dar uma olhadinha aqui no cronograma, tá? Se vocês não estiverem vendo nada, vocês me avisam. Aqui eu vou mostrar para vocês o cronograma. Eu estava observando ontem, né, no Classroom, que eu não tinha colocado, eu acho que esse cronograma para vocês no Classroom. Se eu coloquei em algum lugar, eu não achei mais. Mas eu vi que não tinha e coloquei ontem, tá? Mas eu vou mostrar aqui. Tá, pessoal? Tá, professora. Tá, muito bem, vamos lá. Sim, professora. Olha, a gente vai trabalhar 2 assuntos no slide só, tá? Então, primeiro eu vou falar sobre o imperativo. Vocês lembram do imperativo? O modo imperativo? O que é o modo imperativo? O que vocês lembram do modo imperativo? Vocês já estudaram isso. Alguém lembra como que funciona o modo imperativo? Aonde que a gente pode verificar esse modo imperativo? Em que situação? Alguém lembra? O modo imperativo não é aquele que serve para dar ordens, aí tem nas receitas e tal. Ela dá ordem, dá conselho, né? Você dá uma opinião sobre determinada coisa, né? Então, vamos lá, isso mesmo. Aí você lembra em inglês, por exemplo, uma expressão que esteja nesse sentido, de você aconselhar alguém, de você dizer algo para alguém, assim, dar uma ordem, dar um conselho, fazer um pedido, né? Alguém lembra? A gente vai encontrar esse modo imperativo muito na publicidade, né? Nas propagandas, né? E a gente vai observar aqui. Ó, a forma verbal, né, do imperativo é bastante utilizada em propagandas. Pela definição, no modo imperativo, expressamos um pedido, uma solicitação, um aviso, um alerta. Por isso, é tão comum em panfletos de avisos e anúncios. Além disso, o modo imperativo também é utilizado para expressar uma ordem, tá? Então, bom, vamos lá. Vamos entender como usar o imperativo. Usamos o imperativo para dizer para alguém fazer alguma coisa. Aí tem have a seat, né? Então, pede para a pessoa se sentar. Have a seat. Please, be quiet. Por favor, fique quieto. Ou então, cala a boca, né? Por favor. Pensou? Pedir, por favor, para alguém calar a boca, né, gente? Então, please, be quiet. Então, por favor, fique quieto, né? Faça silêncio, né? É a mesma tradução do silent, né? Please, silence, né? Por favor, silêncio, né? Wait for me, espere por mim. Ou have fun, né? Have fun, divirta-se. Então, a pessoa está dizendo para alguém fazer alguma coisa, né? Ou é um pedido, né? Está pedindo por gentileza, né? Please, be quiet, por favor, né? Por gentileza, faça silêncio, né? Wait for me, espere por mim, a pessoa está dizendo. Então, observa que geralmente começa com o verbo, né? Ó, have, né? Sente-se, fique sentado, né? No sentido, porque aqui a gente chama de expressão idiomática, né? Have a seat. Se você for traduzir do jeito que está aí, é estranho, né? Tenha um assento, né? Estranho, tenha um assento. Mas aí fique sentado, né? Sente-se. Então, nesse sentido aí, tá? E só não começa com verbo quando usa uma expressão como por favor, né? Então, a pessoa primeiro usa a expressão, mas pode fazer o contrário, pode dizer be quiet, please, né? Fique quieto, por favor, né? Pode começar também com be quiet, depois usa o please, tá?
mas são expressões que a gente utiliza começando com o verbo, tá? Mas ele diz assim, quando não queremos que alguém faça algo, usamos o don't, né? O don't, né? Esse don't, ele vai representar aquele auxiliar do tempo presente, né? Que você vai sempre usar o don't, nunca você vai usar o doesn't. Por quê? Porque você vai estar falando diretamente para a segunda pessoa. Então, você vai estar, você está falando para uma pessoa, você não está falando dessa pessoa, você está falando com ela. Então, por isso é usado só o don't. Nunca você vai encontrar o doesn't, por exemplo, no modo imperativo, tá? Então, vai ser sempre don't. Aí, vai utilizar ele primeiro, antes do verbo. Então, observa que lá no enunciado, onde você vai utilizar na forma afirmativa, primeiro vem o verbo, né? Mas quando você vai utilizar na forma que você vai dizer para alguém não fazer algo, na forma negativa, aí você vai usar o don't primeiro. Aí depois vem a frase normal. Então, sente-se no chão. Então, teria sit on the floor, né? Mas, se você vai dizer não se sente no chão, então, você vai usar o don't primeiro. Don't sit on the floor, né? Don't smoke, não fume. Se for dizer fume, né? Você vai dizer o quê? Smoke, né? Então, não fume, don't smoke. Então, nunca a gente vai dizer para alguém fumar, né? A gente vai sempre dizer não fume, por favor. Don't smoke, please. Please, don't smoke, né? Então, por favor, não fume. Não fume, por favor, né? Don't turn the lights on, né? Não acenda as luzes. Ou então, se você quer dizer para a pessoa acender as luzes, é só eliminar o don't, né? E tá tudo certo. Ok? No terceiro ponto diz assim, quando queremos que alguém faça algo, ou quando chamamos alguém para fazer algo, usamos o let's. Então, o let's, ele vai ser utilizado quando a gente vai fazer alguma coisa junto, né? Então, você vai fazer junto com alguém. Let's go to the beach, vamos à praia. Let's have dine out, vamos jantar fora. Let's go, vamos embora, né? Isso é bem conhecido, esses enunciados aí, né? Deixa eu lá ver, tem gente entrando. Pedindo para entrar. Please. Joan. Hello. Let's go. Vamos o quê? Eu não li tudo. Let's go. Alguém escreveu aí, let's go. Saiu a mensagem. Bom, vamos lá. Voltando aqui novamente. Vamos voltar para a nossa tela. Tá, vamos lá para o próximo, né? Aqui diz assim, em manuais de instruções, receitas de preparo de alimentos, bula de remédio também a gente vai encontrar, né? Formas no imperativo. Click the button, né? Clique o botão. Mix the ingredients. Misture os ingredientes. Open the box, né? Abra a caixa. Fold the paper. Dobre o papel. Take one tablet daily. Tome um comprimido por dia, né? Tome um comprimido diariamente, né? Então, novamente, vamos lá, gente, é assim mesmo, né? Tem que estar parando para ver quem é o pessoal que está entrando. Hello, Jennifer. Hello, Jennifer. Good morning. Eu não sei voltar. Toda vez eu tenho que fazer isso. Mas eu acho que é assim mesmo. Ainda bem que volta para a página certa, né? Então, vamos ver lá, né? Então, vocês, em manuais de instruções, receitas de preparo de alimento, a pessoa vai sempre dizer, faça isso, faça aquilo, né? Tome o remédio, né? Você vai estar sempre orientando a pessoa para fazer alguma coisa. Quando oferecemos água, have some tea, beba um pouco de chá, have a glass of water, beba um copo d'água, né? Então, observa assim que... Aí você diz assim, mas tem beba, né? Beba um pouco de chá. Cadê o drink? Pode ser o drink também, né? Drink some tea. Beba algum chá. Pode ser utilizado. Não significa que tem que ser, né? Mas só para mostrar que existem essas expressões, né? Tome, porque have aqui no sentido de tomar,
tá? No sentido, porque o have, ele não tem só o sentido de ter, tá? É porque to have é o verbo ter, né, pessoal? Mas aí vai existir algumas expressões idiomáticas. Deixa eu estou mostrando minhas unhas aqui, as horrorosas, até baixar aqui, tá, gente? Minhas unhas estão muito feias. Tá? Faz dias que eu não faço, tá? Que a gente fica em casa, faz comida, lava roupa, cuida da casa, né? Tem que preparar a aula, né? Não tá fácil. Falta Eu vou saindo estender dele. minhas unhas. Oi? Eu nem tenho uma, pode ser feito. Ah, então, olha só, na estrutura afirmativa, o verbo sem o to e o complemento, né? Então, você vai observar assim, que na estrutura afirmativa, quando a gente vai utilizar uma frase na forma afirmativa, o verbo ele vem sem o to. Por quê? Não há necessidade de colocar o to, porque o to, geralmente, ele é utilizado para quando você vai usar no infinitivo, né? Forma no infinitivo. Por exemplo, se tivesse escolher aí, escolher, preencher, né? Pisar, mas aí está dizendo escolha, né? Então, é o verbo sem o to e o complemento. O que é o complemento? Ó, choose, eu tenho o verbo choose, né? Aí o complemento qual é? The best opinion, né? Option, né? Choose the best option. Então, the best option é o complemento e choose é o verbo. Então, verbo sem o to, ó, e mais o complemento. Aí eu tenho fill in the blanks, né? Fill é o verbo preencher e in the blanks é o complemento. Fill in the blanks, né? Preencha as lacunas. Então, na estrutura negativa, colocamos o don't antes do verbo, como vocês viram lá, né? No slide anterior. Don't stand on the glass, né? Não pise na grama. Don't stand the glass. E aqui eu coloquei uma pequena atividadezinha só para a gente praticar, para a gente traduzir. Para vocês, o que significa wear mask? Coloque a máscara ou vista a Coloque a máscara. máscara. Você está pedindo para alguém, né? Você está solicitando, né, que alguém use a máscara. Então, coloque a máscara, né? Coloque máscara. E use álcool. E use álcool. Para usar álcool. Use álcool, ok? Don't self-medicate. Don't self-medicate. O que vocês lembram? Isso, não se automedique, né? O self é... errado. Hein? Pode esperar a vacina da China. Isso, Não não se automedique, né? Fique em casa, se não, tenha os cuidados necessários, né? Keep calm and learn English. O que vocês lembram de keep calm? Essa expressão keep calm, ela é bem famosa, a gente já viu em camisetas, né? Keep calm. Que mantenha a calma em... E leia inglês ou aprenda inglês? Isso, e aprenda inglês, né? Fique calmo e aprenda inglês, né? Deixa eu ver, tem alguém entrando, querendo entrar? Vamos ver quem é. Ismael. Good morning, Ismael. How are you? Olha só, né? Então, nós temos aqui... O que esses enunciados, eles têm em comum? O que eles têm em comum? Hein, gente? O que esses enunciados têm em comum no sentido de significado, né? O que eles têm em comum? Todos eles são uma ordem. É isso? Todos eles são um pedido, né? E que mais? No sentido geral, assim, no sentido geral. Todos eles são pedidos de aconselhamento, uma coisa assim? Sim, mas para quê? Por conta de quê? Em que contexto
Em que contexto histórico? Qual é o contexto histórico? Qual é o contexto? A gente fala muito de contexto histórico, né? Qual é o contexto histórico? Da pandemia atual agora? Isso, por conta da pandemia, né? Do momento que a gente está vivendo hoje, né? Se fosse depois que não tivesse mais a pandemia, né? Então, se a pessoa tivesse conhecimento desse período de pandemia, né? Que isso era um dos conselhos, né? Que as pessoas dão na televisão o tempo todo, né? Use máscara, use álcool, não se automedique, fique tranquilo. Só não esse último aí que eu criei, tá? Fique calmo e aprenda inglês, mas a gente pode dizer assim, ó. Keep calm and stern, né? At home, por exemplo. Fique tranquilo e estude em casa, né? Porque é o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está estudando em casa, tá? Deixa eu voltar lá de novo, né? Entrou mais um. Vamos lá, o coleguinha, quem é? Saiu? Internet, né? Vai e vem, vai e vem. Depois a gente volta lá. Vamos lá, então, vamos continuar. Não, então, essa parte aí vocês já tiraram de letra, né? Vamos lá, então. Vamos partir para o ing, né? Em inglês. É o ing. I-N-G. Aí tem 2 pontinhos, aí tem noun, que significa substantivo, adjectives and verbs. Então, nós vamos encontrar esse ing, o ing, em substantivos, em adjetivos e verbos. Né? Uma confusão aí. Como que você vai saber que aquela palavra ela está ali? A gente precisa saber que é um substantivo, até porque na hora de traduzir, de procurar entender, a gente precisa, porque elas mudam de lugar, né? Elas mudam de posição, né? Quando é um substantivo, ela vai vir depois de um adjetivo, né? Ou nem sempre precisa ter um adjetivo no enunciado, nem sempre. Mas vamos ver aí. O gerúndio, no inglês, é caracterizado pelo acréscimo de ing ao verbo. Então, quando é o speaking, o walking, doing, making, studying, running. Então, a gente vai observar que a gente fala gerúndio em português, né? O ing representa, porque vai ter sempre o NDO, né? O NDO falando, caminhando, fazendo. Lembra do NDO lá no final do português, né? Só que em inglês eles consideram o gerúndio, né? Somente em verbo e adjetivo. A gente vai ver já já isso aí. Então, o speaking, walking, doing, making, studying, running e tantos outros, né? Há algumas regras ortográficas que devem ser observadas ao acrescentar ing aos verbos. Vamos ver lá. O que é gerund, né? Para começar, veja a definição de gerund, que é gerúndio, na Cambridge Grammar of English, page 905, né? Palavra derivada de uma forma do verbo terminada em ing e que é usada como substantivo. O gerund é também conhecido como verbal noun ou ing não. Observe que gerund, em inglês, nada tem a ver com tempo verbal. Trata-se apenas do fato de um verbo receber ing e ser usado como substantivo. Então, aí a gente vai ver aqui na prática, né? Olha, smoking is harmful of health. Fumar é prejudicial à saúde. Então, observa que smoking, aí se a gente, aqui a gente poderia achar que era fumando, né? A tradução, fumando então, fumar é. Se fosse o contrário, se esse is estivesse antes, né? Aí está fumando, aí a gente usaria aí como verbo, né? Na verdade, aí como um verbo no progressivo. Só que aqui, esse verbo, ele está substantivado, né? Então, fumar é prejudicial à saúde, fumar. Então, aqui é um verbo que foi acrescido ing nele, e aí ele deixou de ser, ele passa a ser um substantivo. Então, é um verbo que está na forma nominal. Então, fumar. Fumar é prejudicial. Então, fumar aqui no que é fumar, né? Fumar
uma ação que prejudica a saúde, né? Então, fumar como substantivo aqui, tá? Então, fishing, que vem do verbo pescar, né? Fishing. Então, pescar é minha atividade favorita, pescar. Observa que é o verbo, na forma, como se tivesse, em português, está na forma no infinitivo, né? Pescar. I'm tired of hearing excuses. Estou cansado de ouvir desculpas, né? Ouvir. Então, I'm tired of ouvir. Hearing, ouvir. Então, para quem tem pouco conhecimento do inglês, ele ia fazer o quê? Ele ia colocar o to e ia colocar o hear, né? E aí ele ia ficar no infinitivo, porque é assim que a gente conhece o verbo quando está no infinitivo, né? Então, fumar, pescar, ouvir, né? Está no infinitivo. To smoke, to fish, to harry, né? Só que aqui no contexto, né? Esse verbo tem que ganhar ing porque ele está sendo, deixa de ser verbo e passa a ser substantivo, tá? Onde foi que eu parei? You can learn English without making mistakes. Não se aprende inglês nem sem cometer erros, né? Nas sentenças acima, os verbos com ing, smoking, fishing, hearing, make, estão sendo usados como substantivos, tá? Logo, nesse caso, temos o tal gerund em ação. Então, eles chamam o gerúndio, né? Nesses casos aí, quando é um verbo que ele passa a ser usado como substantivo. No contexto, lembra que essa é a palavra smoke, em outro contexto pode ser um verbo, tá? É um verbo aqui, mas ele está na função de substantivo, tá? Se você for lembrar bem, por exemplo, como é que você sabe que é um substantivo? Geralmente, o substantivo, ele aceita um artigo antes. Por exemplo, o fumo é prejudicial à saúde, é a mesma coisa, né? Fumar é prejudicial à saúde e o fumo é prejudicial à saúde também, né? Fumo. Não precisa colocar o artigo, não precisa colocar. Mas a gente vê que ele aceita, né? A pescaria é minha atividade favorita. Eu poderia falar assim, a pescaria, né, é minha atividade favorita. É a mesma tradução, tá? Vamos lá, o que é present participle, né? I'm studying English. Eu estou estudando inglês, né? Então, aqui nós vamos ter que a gente chama de, que é o progressivo também, né? Então, aqui é o present participle. Eu estou estudando inglês. They've been living here since last year. Eles estão morando aqui desde o ano passado. Então, é o present participle, tá? We were sleeping when that happened. Nós estávamos dormindo quando isso aconteceu. Nós estávamos dormindo. Observa aqui que eu tenho o verbo to be no passado, né? E o verbo dormir com ing. Então, aqui nós temos um passado progressivo, né? Passado progressivo. Esses verbos com ing, study, working, living, sleep, não estão no gerund, ou seja, não estão no gerúndio, estão no que a gramática da língua inglesa chama de present participle. A gente sempre fala que o gerúndio, é como se fosse o gerúndio em português, porque é verdade, né? É o nosso gerúndio em português, que é estudando, morando, dormindo, é o nosso gerúndio. Mas em inglês, né, ele é conhecido como present participle. Então, porque na forma do presente, eles estão na forma do presente, né? Estudando, morando, dormindo, né? Aqui, ó, we were, eles estavam dormindo quando isso aconteceu, né? Então, estavam dormindo, é o present participle, mas aqui o verbo está no passado, né? Apenas o verbo que está em negrito, que ele é chamado de present participle, tá? E o que é present participle, continuando, né? Também chamado de ing participle, é usado na formação dos tempos verbais conhecidos como continuous ou progressivo, como eu falei agora, né? Present continuous, que a gente chama, né? Past continuous, future continuous.
present perfect, continuous e os demais. E também para transformar um verbo em adjetivo. Então, olha lá. Também chamado de INZ participa, é usado na formação dos tempos verbais conhecidos, como isso que eu falei aí, e também para transformar um verbo em adjetivo, né? Aí nós vamos dar um exemplo aqui, ó. A working woman, né? Então, é uma mulher trabalhadora. Então, observa que o working aqui, nesse contexto, não é um verbo. A palavra vem do verbo work, mas aqui, se a gente for traduzir, o que é? Trabalhadora. Então, a palavra trabalhadora é um adjetivo, tá? Mas que vem de um verbo, né? É como se fosse um verbo adjetivado, tá? Então, observa que tem essas situações, né? A smiling boy, um menino sorridente, smiling, vem do verbo sorrir, né? Aqui, ó, sorridente, tá? A fishing pole, a vara de pescar, a vara de pescar. Fishing, de pescar. Então, aqui nós temos uma locução adjetiva, tá? Locução adjetiva. De pescar, porque aí você vai traduzir de pescar, né? É uma vara de pescar. Então, observa que quando a gente vai traduzir, né, a gente faz a inversão em português, né? Mas primeiro vem o adjetivo e depois o substantivo. Então, todos esses que estão em vermelho aqui são adjetivos, e aí o substantivo, mulher, né? Então, eu vou ler aqui, ó, uma mulher trabalhadora. Então, primeiro vem trabalhadora e depois vem o substantivo mulher. Aí todo mundo, isso aí você já conhece, a gente sempre fala sobre isso, a questão da posição dos adjetivos. Então, aí você pode dizer assim, como é que eu vou saber que isso aqui é um verbo? Você vai saber por conta do contexto. Eu não posso traduzir de outro jeito, isso aqui eu não posso dizer uma mulher trabalhando. Se fosse uma mulher trabalhando, esse work estaria aqui depois da palavra mulher. Uma mulher trabalhando. Tá? Uma mulher trabalhando, uma mulher está trabalhando. Não precisaria também do verbo auxiliar, né? O is. Uma mulher está trabalhando. Aí eu poderia colocar aqui a, né? Uma. Aí, mulher, woman, aqui no lugar do working. E depois, is working, né? Uma mulher está trabalhando, tá? Deu para entender aí? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Para a gramática, gerund e present participle parecem ser a mesma coisa. A forma é a mesma, ing, porém, né, a função representada por cada um é diferente. Então, gerund é quando transformamos um verbo em substantivo, né? Quando transformamos um verbo em substantivo, e o present participle serve para formarmos os tempos verbais contínuos ou transformar um verbo em adjetivo, né? Então, vamos lá. O que é? Gerund é quando transformamos, o gerúndio é quando nós transformamos um verbo em substantivo, e o present participle serve para formarmos os tempos verbais contínuos ou transformar um verbo em adjetivo. Se falei alguma coisa diferente, qualquer coisa, se eu compliquei alguma coisa, vocês falem aí, tá? Então, vamos lá, completar com os verbos entre parênteses, fazendo as adaptações necessárias. Como a gente completaria, então, essas frases aqui? Lembrando do que a gente acabou de ver. I'm tired of... O que é tired? Tired. Tired é cansado. Cansar, né? Então, como que é? I'm tired of. Vocês conhecem. Eu estou cansado de... De quê? Wait é o quê? Esperar. Esperar. E como é que vai ficar aqui esse esperar? Esse wait vai ficar escrito de que forma? Vamos lá trabalhar a escrita, como eu colocaria? Eu colocaria wait do jeito que está aqui, que como eu faria? Wait. Wait, mais ing. Isso, waiting com acréscimo de ing. I'm tired of waiting, né? Waiting, do jeito que você quiser falar waiting ou waiting, né? Essa questão da pronúncia aí, ela vai variar, né? Vai variar de acordo com, assim como a nossa língua portuguesa varia, no lugar as pessoas pronunciam de um jeito, o inglês mesmo jeito, você vai encontrar pessoas que vão pronunciar waiting,
ou waiting, geralmente os americanos falam waiting, né? Mas o inglês, são muitos, em vários lugares vão ter pronúncias diferentes. Joseph, mas geralmente só são essas duas pronúncias, waiting ou waiting, tá? Letra B, Joseph is... São palavras bem conhecidas, eu coloquei aqui, work, todo mundo conhece, né? Aqui é o verbo to be, né? Terceira pessoa, porque eu estou falando de Joseph. E o here é um advérbio de lugar. Aqui. Joseph está aqui com o work, trabalhando. Está trabalhando aqui. Trabalhando aqui. Como é que vai ficar esse work? Working. Working, né? junto com o ing. Isso, work, né? O verbo. Aí, aqui é o verbo, né? No present continuous, né? Eu estou cansado de esperar. E esse esperar aqui, waiting, né? Cansado de esperar, aqui no sentido, aqui adjetivado, na locução adjetiva, né? Aí, de esperar. Estou cansado de esperar. Wait. Letra C. Aqui tem espaço, depois is necessary. Aí a gente vai usar o verbo work, né? Como que vai ficar aqui? Eu vou colocar o work. De que forma aqui? Vai ficar working is necessary. Isso. Que traduzindo ficaria meio que trabalhar é necessário. Isso mesmo. Ok. Right. Ok. E letra D. Letra D. I am a... Person, pessoa, né? I am a working person, que eu acho que é personal trainer, né? Working com NG. Sim, work com NG. Como vai ficar a tradução? Algo como eu sou uma pessoa que trabalha bastante, algo nesse sentido. Isso, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa que trabalho muito, né? Vai ficar I am a working person. Muito bem, ok. Right. Tá, pessoal? Então, ó, eu tirei algumas expressões aqui desse blog, né? Coloquei a referência para vocês. Blog inglês na ponta da língua. Tirei algumas expressões de lá, se vocês quiserem consultar algumas coisas lá também, tá? Lá tá falando do gerund, do present participle. Foi o que eu tirei algumas frases de lá e montei esse slide para vocês. Bom, o que vocês... foi bem tranquilo, né? Acho que vocês já a gente vê que vocês já conhecem, né? Vamos ver aqui. Eu fiquei de falar também para vocês sobre os WH equation. Acho que... Mas não tem nenhuma frase aqui para a gente estar... Eu acho que esse assunto eu trabalho na próxima aula. Aí eu preparo um slide bem legal para vocês, falando dos pronomes, né? Os pronomes adjetivos também, bem tranquilo também. Os pronomes adjetivos, eu trabalho na próxima aula também, a gente deixa só esses dois assuntos para hoje, né? E aí a gente vai ver atividade para hoje, né? Vamos ver a atividade que tem para hoje. Esse slide eu vou colocar lá no Classroom para vocês. Então, a atividade para hoje é 10, né? Olha só. Vamos ver. Atividade 1. Agora que vocês vão fazer a atividade, né, gente, da segunda nota. Até então, a gente estava resolvendo as atividades da primeira nota. Inclusive, eu já fechei, né? Como eu falei para vocês no início aqui. Aqueles alunos que eu não falei aqui é porque já está com a nota fechada acima de 7, e eu quero parabenizar também para vocês que conseguiram fazer as atividades. Muitos alunos já tinham feito algumas atividades, né? Então, eu acho que foi tranquilo, assim, para vocês estarem resolvendo. Claro que nós temos alunos que estão com problema, né? Que
às vezes não tem como acessar e acaba se atrasando, mas eles vão ter oportunidade, tá? Se quiserem, se alguém tiver com dificuldade de internet, vocês podem ir lá para o IFPA, lá tem internet, vocês podem estar vendo as aulas lá, eu vou estar colocando, eu vou mandar por e-mail lá para o setor, tem um setor lá de apoio, né? Vocês podem estar vendo isso aí. A atividade para hoje, atividade 1, interpretação, páginas 51 e 52, tá? Eu também vou estar postando lá. Eu sei que vocês têm o livro, mas eu acho que tem aluno também que não tem. Então, vocês vão estar fazendo atividade. Observa que nós temos 3 atividades hoje. Então, mas aí eu vou dar essa semana todinha para vocês fazerem. Então, vocês podem fazer uma hoje, a outra amanhã, a outra depois, né? Se bem que a 3, vocês não têm que fazer nada, não, ó. A atividade 3 é a participação, a frequência, isso aí é comigo, tá? Então, vocês só têm que fazer a atividade 1 e 2. Então, interpretação, o quanto antes vocês mandarem, melhor, porque aí eu vou estar fechando mais cedo a nota de vocês, tá? Então, interpretação, página 51 e 52. Lembrando que vocês não têm que mandar atividade abreviando. Você pode abreviar o texto, tá? Fazer uma parte do texto só, pequenininho ali, um parágrafo, 2 no máximo, e o finalzinho do texto também, pega um trechinho do final, acho que fica bem bacana também. E pronto, as questões não é para abreviar. Esse negócio de colocar só resposta, resposta, gente, isso é horrível, tá? É muito ruim, não gosto, embora eu já saiba qual é a questão, mas eu não gosto de ver atividade assim. Então, não tem necessidade de estar abreviando a questão. Então, vamos lá. Atividade 2. Leitura de inglês em vídeo. Essa daí é aquela atividade agora que vocês vão usar aqueles textos que vocês pesquisaram, ou outro, que vocês acharem melhor, tá? Mas a ideia é que você estiver treinando um texto que vocês já pesquisaram, que tem o áudio, né? Mas fica livre para vocês escolherem o texto que vocês quiserem, tá? Leitura de inglês em vídeo, máximo 3 minutos. Eu tenho recebido uns vídeos de outras turmas aí, o pessoal leva menos de 1 minuto, é muito pouco tempo. Eu acho assim, máximo 3 minutos, mas mínimo 2, pelo menos. Tem gente que não leva nem 1 minuto. Então, não dá, é muito rápido. Pelo menos se apresente, né? Faz a sua leitura. Então, leitura em inglês em vídeo, você vai fazer um videozinho. Você não quer aparecer? Não tem problema. Você pode só botar uma imagem sua, não sei, colocar o texto de preferência, tá? Para a gente acompanhar. Quando você está lendo, a gente está acompanhando a sua leitura. Esse é o ideal, tá? E pronto, só isso. Quando for na próxima aula, gente, já é a recuperação. Então, dia 17, eu vou colocar essa atividade aqui, ó, como recuperação, tá? Então, aqueles alunos que tiveram dificuldade por exemplo, não mandaram o seminário, o vídeo do seminário, vão ter oportunidade de mandar nesse momento de recuperação aí, tá? Que eu vou abrir, aí você vai estar enviando essa Language Study, mas eu vou ter aula ainda com vocês. Só que, se vocês postarem essas atividades de hoje cedo eu vou dizer quem vai precisar fazer recuperação e eu vou estar colocando a nota lá no sistema, já no SIGA, você vai ver e você nem precisa mais entrar no dia 17. Tudo certo, então? Tem alguma questão, tem alguma pergunta para fazer? Vocês têm alguma reclamação? Eu quero agradecer desde já os alunos que se empenharam de fazer atividade. A gente teve pouca atividade. Olha, em relação a outras turmas, gente, foram muito mais trabalho, muito cansativo, mas é porque vocês já estavam bem adiantados. A gente tinha já adiantado algumas coisas, e então ficou só 12 aulas, já se fechou, né? Então, semana que vem, dia 17, é só uma aula. É só uma aula. Pode observar aqui, ó, 17, uma aula. Então, teve 6, né? Eu acho que foi 6 aulas no dia 3. Não, foi 5 aulas, né? 6, aí hoje 5, tá certo. São 12 aulas. 6, 5, 11, com mais um 12, tá certo. E aí também tem essas atividades aqui que o pessoal ficar de recuperação fazer, tá? Aí o encerramento, dia 17 mesmo, estão observando aí, né? Tá? Ok? Alguma pergunta?
Olá, Gustavo. A gente está encerrando já. Tem alguma pergunta, gente? Alguma coisa para falar? Vocês podem estar falando, reclamando, quais são as dificuldades de vocês. Eu não tenho não, professora. Foi super de boa o inglês. Também não, professora. Tá bem tranquilo a aula. Só para ter certeza. Alguém está falando aí? Olha, eu sei que talvez dia 17, muitos alunos nem vão estar aqui, né, para estar conversando com a gente, porque é aula de recuperação, tá? Mas foi um prazer, tá? Estar com vocês, da gente estar... Tem como repetir os nomes de quem ficou de recuperação? Não, até agora ninguém ficou de recuperação, né? Ainda não tem nada, não tem ninguém de recuperação, tá todo mundo de boa. Então, quem não apresentou, que talvez, né? Dependendo, porque realmente o seminário, ele valia 50, então, o vídeo, né? Então, automaticamente, esses pessoal já estão mesmo de recuperação, porque só 50 pontos já é bem difícil, né? Não ficar, porque perder 50 pontos assim, automaticamente já está. Mas aí você vai ter a oportunidade de ver a aula gravada, tá bem no início, eu falei logo no início, você pode estar olhando lá, porque aí, para eu falar de novo, né, já está gravado, já está na aula aí, aí vocês vão ver. Tudo bem, então, gente? Tudo certo. Professora, só sobre o vídeo assim, porque 2 ou 3 minutos, para quem sabe falar inglês, eu acho que é pouco, né? Mas assim, acho que para nós, assim, como eu, que não sei falar bem, eu achei, não sei muito, o meu vídeo assim deu um minuto por aí. E eu que tentei Mas falar, foi ruim. e eu tentei falar o meu e parecia que eu estava falando era as mesmas palavras, repetindo um monte de vezes. Não, vocês não Pois vão é, falar, tem- vocês não vão falar, gente, vocês vão ler. Não é para... É Sim, uma mas a gente lê falando. Sim, sim. É porque falar, É tipo a gente criar. né? Nosso Falar, discurso. discutir é uma coisa, você está falando ali automaticamente, e ler é outra coisa, né? Você vai ler, você está ali vendo, você está acompanhando aquela leitura. E outra, a atividade de pesquisa de texto foi justamente, a pesquisa de texto com áudio, foi justamente para você ter a oportunidade de ouvir esse texto, né? E você treinar, não é? E você ouviu o texto? Você ouviu várias vezes? Não facilitou? Mas aí, gente, é justamente a ideia, é justamente para a gente perder um pouco, né? Porque a gente tem vergonha, né? É uma língua que não é nossa, que a gente não está habituado. Então, a gente tem um certo temor de errar. É só falar para vocês que não se preocupem. Assim, é claro que eu vou observar aqueles alunos que eu vi que não viram, que não ouviram o texto, porque se você ouvir, né, bastante, você pode até não ler, assim, 100%, lógico que é difícil, gente, não vou ler 100%, né, igual uma pessoa nativa. Já, nós nunca vamos falar como eles. Nós nunca vamos falar como eles. Por mais que a gente tente, por mais que a gente estude, que a gente se aprofunde do inglês, a gente nunca vai falar e nunca vai fazer uma leitura como um nativo. Jamais, né? A gente não vai. Assim como eles vêm para cá, passam anos e anos morando aqui, eles nunca vão falar como a gente, tá? Eles nunca vão ler um português, fazer uma leitura como a gente. Então, a gente esquece isso, parem de ter medo, nosso inglês é diferente mesmo, assim como em outros lugares, né, a gente vai se deparar com outros, se vocês forem observar, né, a gente vê isso em filme, né, e aí tem a diferença de quando é uma pessoa nativa, né, lá, e aí tem os que não são. Não se preocupem com isso, não se preocupem. Nós não somos falantes de inglês, então, nosso inglês, ele vai ser diferente. Agora, no mínimo, você tem que ouvir esse texto para você não fazer tão feio, né? Para não fazer tão, assim, distorcido, para fugir totalmente a questão da pronúncia, né? A gente vê que a pronúncia em inglês ela é diferente
né, da escrita. Você vê escrito de um jeito e você vai pronunciar de outro, né? Algumas palavras se aproximam muito da nossa língua, né? Que são aquelas palavras cognatas, mas assim mesmo a pronúncia é diferente. Tudo certo? Professora, a senhora vai estender os prazos lá das atividades lá no Classroom ou vai ser só até amanhã mesmo? Até amanhã? Não, eu vou colocar até o dia 16, tá? Mas assim, eu espero que nem é todo mundo que vai colocar só dia 16, mas eu vou colocar até o dia 16, tá? É bastante tempo para vocês fazerem, tá? Eu vou fazer isso porque eu sei das dificuldades de alguns alunos quem está assistindo a aula hoje, tudo bem, mas tem gente que não está assistindo a aula hoje, aí às vezes não, só vai ver a aula depois da manhã. Então, eu estou levando em consideração isso aí. Então, eu vou colocar até o dia 16, que é um dia antes da próxima aula. Tudo certo? Alguém falou aí alguma coisa? Tá. É que sai logo, né? Quando eu vou ler. Eu sou lenta, né, gente? Tá bom, gente. Um beijo para vocês. Eu acho que não tem mais o que vocês perguntarem, né? Tudo certo? A gente já pode se despedir? Professora, para a senhora ver as mensagens sair ali no balãozinho. Pois não, pois é. Ah, é verdade. Cadê? Chat. Vamos ver aqui. Aí falta só o vídeo, tem como repetir a lista, não. Tem como repetir os nomes de quem ficou de recuperação, já falei, né? Obrigada, professora, bem no meu aniversário. Bem no aniversário? De quem? Quem é República do Café aí, gente? Quem é? Coloca o nome de vocês, pelo amor de Deus. República do Café, falando, quem é? Obrigada, professora, bem no meu aniversário. Tá fazendo aniversário hoje? Qual é dia 16? É o Hamilton? Oi, Hamilton. É dia 16 seu aniversário? Parabéns, Olha, Hamilton. olá, adiantado, né? Bora Happy cantar parabéns birthday. aqui, bora cantar parabéns. Não, é só Happy dia 16. birthday to you. É Ah, só tá. dia 16. É só dia 16. É só dia 16, gente. Agora você tá vendo. Tá bom, pessoal? Gente, Vocês estão em peso, né? Graças a Deus. Maravilha. Olha, eu estou preocupado com alguns alunos, tá? João Tomás, deixa eu ver. O João Tomás, eu não estou preocupado com ele aqui, mas eu acho que é em português, né, João Tomás? E Por que, você, professora? em português, eu acho que você não tem nota. Não, Não sei, mas eu acho eu que vou é. confirmar porque eu troquei de celular, eu perdi alguns arquivos. Aí eu vou confirmar lá no Classroom como que Eu tá. lembro bem que, se eu não me engano, eu já lancei nota de vocês de português. Então, olha, não siga lá, tá? Vou olhar. Tá bom, gente. Um abraço, então, para todos Um vocês, cheiro. tá? Ok? Um abraço. Até daqui a pouquinho lá no WhatsApp eu vou estar colocando no Messenger já essas atividades para vocês. Um abração. Abração, professora. Até mais.